Compartilhe, dê o like e mande para todos aqueles que você conhece. E vamos para a nossa terceira pergunta, né, Paulo? Mais uma pergunta aqui para a gente fazer. Terceira pergunta, vamos colocar aqui também no vídeo. Terceira pergunta é a seguinte. Deixa eu só achar aqui certinho, pronto. Lá no Êxodo, naquela época, né, de Israel no deserto, Deus deu as leis a Moisés para passar para o povo. Lá diz que nós não devemos adorar imagens de escultura. Como que nós podemos explicar, Paulo, os querubins que foram esculpidos por ordem de Deus, sendo que não poderiam adorar imagens? Como que a gente pode explicar essa questão se Deus mandou ali esculpir querubins? Muito bem, vamos lá. A resposta, primeiramente, eu acho que é importante a gente ler na lei de Deus, quando ele fala que não devemos cultuar a imagens, e está lá em Êxodo 20, verso 4, o Ed vai ler para a gente aqui, para então depois a gente seguir com a contextualização aí, a resposta, enfim. Êxodo 20, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, a pergunta é em relação a esse mandamento, que diz que não devemos adorar imagens de escultura. Mas aí, lá em Êxodo também, no capítulo 37, no verso 7 ao verso 9, Deus dando as orientações a Moisés para a construção do santuário, ele fala que deveriam ser construídos 2 querubins, anjos, de ouro, e colocados em determinado lugar, que nós vamos falar mais adiante. Então vamos confirmar pela Bíblia que realmente houve essa ordem de Deus. O Erle vai ler para a gente aí. Fez também 2 querubins de ouro batido os fez, nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Então vamos lá, esse texto é bem esclarecedor, Assim como o mandamento que nós lemos também do capítulo 20, verso 4 de Êxodo, é também bem esclarecedor do que é a vontade de Deus. Deus é o único a ser adorado, ninguém pode ser adorado no lugar de Deus. Por isso ele coloca esse mandamento, dizendo que não devemos adorar imagens de escultura. Nada que existe em cima no céu, nem embaixo na terra, enfim, lá o mandamento vai desenrolando lá o que não deve ser adorado. Mas nós sabemos que nada deve ser colocado no lugar de Deus. Agora, quando Deus dá as orientações para que o santuário seja construído, ele fala ali dos 2 querubins de ouro, que deveriam ser feitos, esculpidos, digamos assim, modelados ali, derretendo ouro, colocando em algum molde, não sei a forma que foi feito, mas deveriam ser feitos esses 2 querubins. Agora, o texto falou bem claramente aonde eles deveriam ficar. Em cima do propiciatório, que é a Arca da Aliança. Nós já estudamos nos programas atrás aí sobre o santuário, não foi isso? E aí nós mostramos a função de cada objeto do santuário, os compartimentos do santuário. E nessa ocasião nós falamos que a Arca da Aliança ela ficava no Santíssimo, onde só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para fazer a expiação dos pecados do povo. Então, raciocina comigo. Em um lugar onde só podia entrar uma vez por ano o sumo sacerdote, depois de um preparo grandioso que ele teria que fazer espiritual, porque ele teria manifestação de Deus através da Shekinah, e o ser humano, pecador, na presença de Deus, ele é consumido. Então, era recomendado ali um preparo muito especial do sacerdote para que isso não acontecesse. Então, esses querubins, como foi falado no texto aqui, eles foram construídos, colocados um em cada lado da Arca da Aliança, em cima do propiciatório, em sinal de reverência, porque era ali, em cima do propiciatório, que acontecia a Shekinah, ou seja, a glória de Deus, a presença de Deus. Então, esses querubins, eles tinham o objetivo de mostrar a reverência, a obediência, a santidade de Deus. Agora, raciocina comigo para a gente não perder aqui a lógica do raciocínio. Se um lugar onde só era usado uma vez por ano e só uma pessoa entrava,
como que esses querubins poderiam ser usados como objeto de adoração, como imagem de escultura, se o povo não tinha acesso ao lugar santíssimo? A gente estudou na época do santuário que o povo ficava lá no pátio. Ali eles entregavam sua oferta, a oferta deles era sacrificada ali no altar, pelo sacerdote, não é isso? E eles não tinham acesso ao lugar santíssimo. Então, isso já deixa bem claro de que não teria condição nenhuma de Deus estar entrando em contradição com o mandamento e depois com a ordem que ele dá a Moisés de construir os 2 querubins. Pode falar, Wesley. E Paulo, é como se fosse ali uma representação, uma maquete do trono de Deus, né, lá no santuário celestial. Então, como lá no santuário temos ali querubins que ficam ao lado, né, do trono de Deus, essa era uma representação também, né? Justamente, muito bem colocado. É uma representação, né, desse lugar santo no céu, onde Deus é adorado. E se nós formos, daqui a pouco nós vamos ler um texto lá em Isaías, de uma visão que ele teve, que mostra justamente o que você está falando, como que era a adoração no céu, e como lá tinha na visão de Isaías, 2 serafins, 2 anjos, também reverenciando ali a presença, a manifestação da glória de Deus, né? Então, o mandamento, ele realmente proíbe a adoração à imagem, isso é real, isso está ali, né, descrito. Agora, eu queria que você lesse também, Wesley, lá em Êxodo 35, do verso 30 ao verso 35, para a gente saber o que é uma arte, por exemplo, um objeto de ouro, um objeto de cerâmica, a figura de um animal, de uma pessoa, de um ser, o que é uma arte e o que é um objeto a ser adorado, para a gente ver a diferença. Então você vai ler aí a ordem que Deus deu, como que Deus distribuiu dons naquela época a várias pessoas para que criassem obras de artes, né, para o santuário. Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para entalhe de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Aisameque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Então você vê que no texto mostra que Deus deu habilidades variadas, né, a várias pessoas que iriam usar essas habilidades na construção do templo, né? Então você vê que pessoas que entalhavam madeira, pessoas que trabalhavam com ouro, com prata, com metais, né? E elaboravam várias peças. Então uma peça, por exemplo, você ter lá em cima de um móvel seu uma vaca de porcelana, não quer dizer que você adore a vaca, né? Apesar de em alguns países aí ela ser adorada. Você ter ali um cachorro, né, para enfeitar ali de madeira entalhado, a cabeça de um cavalo, enfim, isso é uma obra de arte. É diferente de você fazer do mesmo material de madeira, de barro, de cerâmica, de gesso, ou seja o que for, você fazer a figura de um homem ou de uma mulher, representando um santo, alguém que já morreu, alguém que fez boas obras, e adorar aquela pessoa, ter aquela imagem como objeto de adoração. Aí já não é obra de arte. É isso que o mandamento está falando, não terás outros deuses diante de mim. Então, quando você pega esse objeto, confeccionado, seja de que material for, e coloca como fonte da sua adoração, mesmo que você diga que esteja ao mesmo nível de Deus, você já está errado, porque nada chega ao nível de Deus. Deus é o supremo criador dos céus e da terra. Ou seja, o que importa é a adoração, né? Então, mesmo que fosse hoje, nos dias de hoje, uma foto, e você prestar reverência e adorar aquela foto, também estaria errado, segundo o mandamento. Justamente, é bem lembrado que através da tecnologia hoje, a gente não precisa construir, né, entalhar um objeto para formar ali uma pessoa que você queira representar. Hoje você faz isso através de uma foto, né, 3D, aí, a facilidade que existe aí, mesmo que seja dessa forma. Por isso que diz que a imagem
imagem nenhuma. Então, se você adora aquilo ali, prefigurando ali alguém que tem poder para alguma coisa, né? Até mesmo a Virgem Maria, mãe de Jesus, que não está acima, é um simples ser mortal que morreu, simplesmente teve a felicidade de receber o dom de, através do Espírito Santo, né, dar a vida a Jesus, só isso, né, um ser humano escolhido para isso, mas ela não deve ser reverenciada como Deus ou acima de Deus, né, ou como intercessora diante de Deus, deve ser, não deve estar como imagem nenhuma perante Deus. Deus é supremo, é o Criador supremo do universo, só Ele, a toda honra, toda glória e todo louvor e toda adoração, somente a Ele, né? Então, voltando, só repetindo lá o que acontecia lá no Santíssimo, aonde gerou a fonte da nossa pergunta, né? A construção daqueles 2 querubins de ouro, eles estavam ali no local que acontecia a Shekinah, que era a presença de Deus, né? A glória de Deus. E agora eu queria que o Wesley lesse lá em Isaías capítulo 6, do verso 1 a 4, que fala da visão que eu me referi anteriormente, né, que Isaías teve, e onde nessa visão ele vê a manifestação da glória de Deus, tanto que ele fica desesperado, achando que vai morrer por ser pecador, e olha a descrição de como era o ambiente aonde Deus é adorado no céu. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clama, e a casa se encheu de fumaça. Muito bem. Então, a descrição aqui de Isaías, ele tendo uma visão, ali foi a visão onde ele recebeu o chamado para o ministério dele, e ali, nessa visão, ele vê a manifestação de Deus, né? Inclusive o local se encheu de fumaça, né? Igual acontecia no templo, muito bem lembrado, né? Na Shekinah, lá no templo. Então, a mesma manifestação que tinha lá no Santíssimo, da presença de Deus, acontecia lá no Santuário do Céu, né? E aí, também 2 anjos, serafins agora, com 3 pares de asa, 2 cobriam o rosto, 2 voavam e 2 cobriam os pés, sinal de reverência e adoração a Deus. Era essa a função dos querubins criados, confeccionados por ouro. Então, não tem nada a ver com o mandamento de Êxodo 20, verso 4, que diz que realmente nós não devemos adorar a nenhuma imagem de escultura. Paulo, só esticando rapidinho aqui uma situação dessa pergunta, na verdade, qualquer coisa que nós colocarmos acima de Deus pode virar um ídolo e pode ser adorado na nossa vida, né? Se puder só dar uma complementada. Muito bem colocado, Wellington, é bom, é por isso que é bom a participação de todos aqui, até dos nossos ouvintes, se quiserem fazer alguma colaboração aí, é só entrar no chat ali e deixar o comentário ali e deixar a sua colaboração também, ou a sua dúvida, a sua pergunta, né? Mas realmente não precisa ser aí uma figura, uma imagem, um objeto. Qualquer coisa que nós colocamos acima de Deus na nossa vida, pode ser o poder que nós temos, pode ser o dinheiro que nós temos, pode ser o conhecimento, os títulos que nós temos, enfim, família, qualquer coisa que nós coloquemos acima de Deus será a idolatria, estaremos praticando a idolatria, aquilo que Deus abomina. Muito bem, pergunta respondida mais uma, e eu quero